Pai do Senhor, geração eleita, rompendo em fé, estamos aqui em mais um episódio do GJCast. Seja bem-vindo a essa mesa. Pastor Rani por aqui e eu estou muito feliz de te encontrar mais uma vez nessa mesa. Eu tenho certeza que tudo que será derramado aqui é algo que você precisa e necessita ouvir. Então, abra o seu coração para ouvir, porque tem palavra do céu para você hoje. E não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal e compartilhar com o máximo de pessoas que você puder. Entendendo isso, você vai estar nos ajudando bastante a levar o reino de Deus para mais pessoas. Tenho certeza que todos os conteúdos que foram produzidos aqui têm algo sobrenatural para falar com alguém. Então envie para o máximo de pessoas que você puder. Vamos lá? Solta a vinheta. Estamos de volta e nós temos uma convidada muito especial. Na verdade, mais do que especial. É alguém que eu tenho propriedade para falar. É uma grande mulher de Deus. Uma mulher que tem se entregado, se dedicado ao máximo. Eu vejo isso dia a dia na vida dela. E eu tenho certeza que o Senhor derramou sobre a vida dela é algo que é para transbordar também na sua. É com muita alegria, com muito amor e com muito orgulho que eu apresento a pastora Amanda. Olá, gente, tudo bem? Como o Rony já apresentou, meu nome é Amanda. Hoje eu exerço, o pastoreio, e é uma honra estar aqui neste podcast. E Amanda, primeira pergunta aqui ela é de lei, né? A gente tem que perguntar. Como que você conheceu Jesus? Como é que iniciou, né? Antes da pastora Amanda, tem a Amanda, né? Como que você iniciou a sua caminhada aí com Cristo? Eu decidi viver para Cristo quando eu ainda era adolescente. Eu abri mão de algumas coisas. Eu cresci na Igreja Maranata. A minha mãe ia muito na Igreja Maranata, ela não era uma membra fixa, mas ela ia muito na Maranata. E eu aprendi com ela aí nessa igreja, uma igreja de muita doutrina, né? Era uma cobrança muito grande. E aí chegou um tempo que ela se desviou e eu também me desviei, mas eu não tinha conhecido Jesus de verdade. Eu era muito nova, não conhecia muita coisa. E aí, passado-se o tempo, muitos anos depois, eu conheci Jesus, o Jesus que a minha mãe tanto me levava para a igreja. Um dia eu conheci, um belo dia, ela me apresentou, ela mesma me apresentou esse Jesus. E mesmo ela não estando na igreja, eu lembro que eu ia para a igreja e ia para o baile funk. Eu ia para o culto e aí depois nós íamos para o baile funk. E aí eu fui começando a entender quem era Jesus. Um belo dia eu estava sentada na rua com as amigas e eu disse para elas: quando eu crescer, quando eu for adulta, eu vou casar, vou ter uma família e vou ser crente. Essa foi a palavra que eu usei. Eu acho que desde aquele momento o Senhor pegou essa palavra e disse: eu vou fazer de você uma grande nação. Eu vou fazer de você uma geração eleita. E aí assim aconteceu, eu continuei ainda no mundo. Eu ainda vivi comendo bolota de porco por muito tempo. Conheci o Rony depois de muito tempo e aí sim nós conhecemos Jesus. Ainda vivemos muito tempo de forma desregrada, mas quando nós decidimos conhecer a Ele, o Rony se batizou. Um ano depois eu me batizei. Mas antes de eu me batizar, eu passei por um processo muito grande. Só para dar um gap aqui bem importante, essa mulher linda que está sentada nessa mesa aqui, ó, me dando orgulho dia após dia, é a minha amada esposa. Então, com o perdão das meninas, a mais linda do mundo. Glória a Deus, que bom. E Amanda, é um pouco, eu conheço bem a sua história, mas para o pessoal conhecer também, conta pra gente como é que foi o início, quando você entrou pra igreja, como que foi a adaptação, qual foi a igreja, como é que foi o inicinho? Nosso primeiro ministério se chama, né? Eu já ia falar que se chamava, mas não se chamava, ele se chama ainda, é o Ministério Efratá, e foi uma igreja que nos acolheu, né? Uma igreja que nos ensinou. Eu lembro que o meu sogro, pai de vocês, ele criava um coral e era Gelsi e as Gelsinetes, era o auge aquilo ali, porque a gente vivia um tempo muito bom. Nós tínhamos acabado de conhecer uma igreja de verdade, porque eu ia à igreja, mas eu não sabia o que era uma família ministerial, nós nunca soube o que era isso. E aí nós começamos a caminhar ali e era uma família muito boa. Eu lembro que foi quando o nosso ministério começou a desenvolver e a gente fazia teatro, a gente começou a viver nessa igreja e eu lembro que a minha mãe começou a ir junto. Minha mãe, ela
a história da minha mãe é uma história muito dolorida. Minha mãe era usuária de crack. Ela, depois de velha, depois de uma separação, depois de uma frustração amorosa, porque quando nós não procuramos refúgio onde nós devemos encontrar, nós somos frustrados com o ser humano. E minha mãe foi frustrada com o ser humano, depois de uma separação, ela foi frustrada e ela começou a usar muita droga. E aí o processo foi muito longo. Eu lembro que eu contei que eu batizei, eu me batizei 1 ano depois do assassinato do meu irmão. Então, para minha mãe sofrer essa perca foi muito grande. E aí, minha mãe, nessa de usar droga e estava já afundada demais, nós conseguimos levar ela para a clínica de recuperação. E eu me lembro que nessa igreja que nós começamos, quando nós começamos a nossa caminhada cristã, lá não tinha um apoio, não tinha um cuidado, não tinha um suporte. E minha mãe ficou na clínica de recuperação. Foi o período ali que a minha mãe ficou na clínica e nós estávamos na igreja Efrata, uma igreja que nós aprendemos. Foi o início do meu ministério, foi ali dentro dessa igreja. Pastores, eu vivi com pastores ali que nos ensinaram muitas coisas. Hoje nós temos um pouco da semente daquele lugar. E o tempo foi passando, minha mãe foi para a clínica de recuperação. Nesse meio tempo, minha mãe morre. Com menos de 1 ano que nós estávamos nessa igreja, minha mãe faleceu. E nessa transição toda, o Senhor nos permitiu viver nessa igreja por pouco tempo, não foi muito tempo, e depois o Senhor nos levou para outro lugar. Mas o início do ministério foi dentro da igreja Efratá. Nós começamos, nós abrimos a porta para viver o novo de Deus, foi dentro desse ministério. E você falou que foi da Maranata, né? E depois você foi para uma igreja pentecostal. Você teve uma diferença, assim? Qual que é da Maranata, né? Eu nunca fui na Maranata, não, mas eu escuto muito falar da Maranata, que tem um... Como que foi a adaptação? Você acha que houve ou você acha... Não houve porque eu era muito criança, então eu não entendia. Para mim, ir na Maranata era só uma situação chata, porque você tem que ficar sentado. Maranata tem todo um ritual, que cada um levanta, toca a oportunidade de dar um clamor, toca a oportunidade de orar. Lá eram situações direcionadas. Então eu não lembro de coisas boas. Eu vou falar disso aqui, eu não tenho memórias boas da minha infância, eu não tenho. Porque as situações ruins fez que as coisas boas foram bloqueadas na minha mente. Então, quando eu vivi nesse tempo da Maranata, eu não me lembro de ter tido uma adaptação dentro dessa igreja. Por que nós vamos para Maranata? Porque minha mãe era casada com um moço, com o Marquinho, né? E o Marquinho, a família dele toda era da Maranata. Os pais dele eram da Maranata. Então, minha mãe, automaticamente, ela foi para Maranata não por Jesus, mas para seguir uma família. Então, não foi difícil sair, entrar numa outra igreja. Eu falo que eu acho que eu sou assembleiana a minha vida inteira. Mesmo não sendo, eu me sinto na raiz daquilo, de viver uma igreja modelo. Então, para mim, não foi difícil, porque eu não criei raízes da Maranata. Pelo contrário, acho que sempre teve dentro de mim uma raiz de Cristo. Porque eu não sou de... Não é difícil para mim estar numa igreja, por exemplo, uma igreja que bate palma e uma igreja que não bate palma. Para mim, não é difícil, eu consigo me adaptar. Então, não foi difícil esse período de adaptação. Quando eu fui para a igreja Efratá, eu só continuei. Na verdade, eu só comecei, né? Porque eu não tinha nem começado aquilo que Deus precisava fazer na minha vida. E o que você falou também tem muito a ver com percas, né? No caso da sua mãe, dos seus irmãos. Você viveu um período muito doloroso, onde o próprio Deus tratou com você. E eu queria que você contasse o que de bom você extraiu, apesar de ser situações ruins, mas o que o Senhor te ensinou mediante a essas situações doloridas. Se você quiser também contar um pouco mais sobre ela detalhada. O que o Senhor me ensinou, eu custei aprender. Eu custei entender por que ele estava me levando a isso tudo. Porque, como eu disse, minha mãe era usuária de crack. Eu só tinha... Eu acho que na época que minha mãe começou a usar droga, eu devo que tinha uns 10 anos. Eu não lembro a idade que eu tinha. Minha mãe, ela não começou direto no crack. Minha mãe começou usando cocaína. Eu me lembro que eu estava na casa do meu pai e minha mãe estava num bar com meu tio. Eu subi no bar e quando eu cheguei lá, minha mãe estava com o nariz sujo de cocaína. E eu, inocente, realmente não sabia o que era. Mãe, seu nariz está sujo, o que é isso? E depois eu fui descobrindo o que ela estava fazendo. Você tinha quantos anos?
Eu não lembro a idade que eu tinha certo, mas eu tinha por volta de 10, 12 anos, não lembro. Eu era realmente uma criança. Eu brincava na rua, arrancava tampa do dedão na casa do meu pai. Então, realmente, eu era uma criança. E aí, eu me lembro que uma das festas que eu fui com a minha mãe, quando minha mãe começou a se envolver demais com essas pessoas, eu fui numa festa com ela e eu queria muita atenção da minha mãe. Eu escrevi no meu livro, eu estou escrevendo um livro, eu escrevi ontem no livro sobre isso, que eu não tenho, eu demorei a me adaptar com uma liderança, a respeitar uma liderança, porque eu nunca tive referência de pai como liderança. Eu sempre tive a minha mãe como referência para mim como liderança. Então eu sempre quis ela muito perto de mim, eu nunca quis minha mãe longe. E eu me lembro que um belo dia nós estávamos num sítio, numa festa mundana, né, que é terrível. E aí eu querendo muita atenção da minha mãe, queria que a minha mãe ficasse comigo e minha mãe não ficava. Minha mãe pegou minha cabeça e mordeu minha cabeça com tanta força. Então, para mim extrair coisas boas desse tempo foi muito difícil. Eu precisei ser muito lapidada para eu conseguir entender que, peraí, eu preciso tirar algo bom disso. Mas que algo bom que tem nisso? Uma pessoa muito doida de droga morder sua cabeça numa festa que tem um monte de criança. Eu costumo dizer que nessa festa eu tenho certeza que aconteceu muita coisa boa. Muita coisa boa. Mas a única coisa que eu lembro desse sítio é isso. Tinha muita coisa boa? Tinha. Mas o que eu extraio de bom diante dessa situação, como eu estava dizendo, né? Minha mãe começou a usar droga, eu era muito nova. E aí, minha avó, tadinha, ela ficava desesperada, porque não sabia o que fazer, não sabia o que fazer. Minha avó sempre teve minha mãe e meu tio. Eles eram ali para minha avó a maior coisa do mundo, os dois. E para minha avó ver minha mãe na situação que ela estava, era terrível. Para minha avó conseguir entender por que a minha mãe estava naquela situação. O tempo passou, minha mãe começou a usar cocaína demais. Eu lembro que a minha mãe nunca deixou de trabalhar, ela sempre trabalhou. Mas sempre envolvida em muita coisa. Minha mãe, uma vez, muito ruim, bêbada, ela andando de bicicleta, saiu do bar andando de bicicleta, caiu de bicicleta, quebrou a clavícula. E desde que a minha mãe quebrou a clavícula, que ela ficou muito tempo dentro de casa, aí ela começou a se afundar. Ela foi indo, foi conhecendo pessoas. Por fim, minha mãe conheceu um namorado. Esse namorado usava o crack. Esse namorado usava o crack, o namorado apresentou para ela o crack, aí foi ladeira abaixo. Nunca mais nós tivemos a Simone que nós sempre conhecíamos. A Simone era uma pessoa amável, a Simone era uma pessoa muito bonita. Vocês sabem, vocês conheceram. Só que vocês ainda conheceram um pouco do lado ruim. Minha mãe era loura, do olho azul, era a coisa mais linda do mundo. Meu pai, até hoje, ele fala que ele arrepende de não ter cuidado da minha mãe. Porque foi a melhor esposa dele. Significa que ele teve várias, né? Mas foi a melhor esposa dele, Salomão da vida. Então, para extrair, como eu repito de novo, para extrair algo de bom nessa época foi muito difícil, foi muito difícil. O tempo foi passando, minha mãe foi afundando no crack. Eu lembro que minha mãe teve um bebê, minha mãe começou a namorar com um moço, o moço chamava Márcio, e ela engravidou dele, e aí os dois usavam muita droga, muita droga. Eu lembro que depois que minha mãe ganhou o Stanley, ele chamava Stanley, o bebê, a gente passava na rua da vila onde a gente morava, vindo do posto de saúde, minha mãe brincava com as pessoas, vamos trocar essa criança na droga? Ali era na brincadeira, mas o diabo, ele pega pontos que nós usamos e nós esquecemos que o mundo espiritual está ativo. Só que ela já estava cega, não entendia nada mais. E aí o tempo foi passando, minha mãe começou a usar droga com o menino dentro do quarto. Usava muita droga com ele dentro do quarto, ela e o marido. Eu me lembro de situações que de eu chegar dentro de casa e o Márcio, esse namorado da minha mãe, ele tá sentado, encolhido atrás do sofá. Amanda, eles querem me matar. Amanda, eles vão me matar. Mas não era ninguém que estava atrás dele, era a droga que já tinha consumido todo o cérebro dele. E a ausência de Cristo, ela traz loucura, não tem jeito. A ausência de Jesus, ela traz loucura. Usava muita droga com o menino dentro do quarto. O menino adoeceu. Com 3 meses ele adoeceu. Com 3 meses ele deu meningite. Essa meningite fez com que a cabeça dele crescesse muito. E aí não demorou muito, o Senhor recolheu essa criança. Eu e minha prima estávamos conversando há pouco tempo sobre o Stanley. Que o Senhor, aí eu extraio algo bom disso. Porque
Hoje não, hoje para mim seria ótimo. Principalmente para mim que anseio ser mãe. Ter um filho hoje, mesmo que não fosse meu, para mim seria um presente. Mas naquela época eu era só uma criança. Eu estaria cuidando de uma criança que cresceria num lar completamente desestruturado. Então o que o Senhor fez? Ele preferiu recolher. Recolheu essa criança, então ele morreu com 3 meses. E minha mãe já não tinha mais o que fazer, ela não tinha responsabilidade nenhuma mais. Afundou mais ainda nas drogas. Eles mandaram minha mãe embora da onde a gente morava, da vila onde a gente morava. Meu irmão, com muito pouco tempo, ele começou a se envolver também. Não tinha referência nenhuma. Era completamente desestruturado. Não tinha alguém para puxar a rédea. Eu me lembro que eu chegava na casa do meu pai e falava: pai, o Aleph está fazendo isso. Tem que fazer alguma coisa, tem que tirar o Aleph dessa situação. E as pessoas não acreditam na gente, porque o Aleph sempre foi muito bonzinho. Vocês não conheceram meu irmão, o Rony conheceu, né? O Aleph sempre foi muito bonzinho. A gente nunca ia imaginar que o Aleph fosse se envolver no mundo que ele se envolveu. O Aleph, com 6 meses, começou a fazer as coisas erradas que ele estava fazendo. Com 6 meses, ele morreu com um tiro na nuca. Com 6 meses, o Aleph foi assassinado com um tiro na nuca. Pulou na casa da vizinha, não conseguiu entrar dentro da casa dela, tomou um tiro na nuca. Minha mãe tinha sido mandada embora da vila. Meu irmão ia fazer aniversário dia 27 de janeiro. Dia 20 de janeiro, meu irmão morre. Eu lembro que nós estávamos na praia. E o Senhor deu até pra gente uma experiência nesse dia, né? E aí a gente não conseguia ir embora da praia. Foi loucura. E aí eu lembro que nesse dia, no dia 20 de janeiro, eu entrei dentro do quarto e falei: Deus, eu chorava, e o Rony me perguntava por que eu estava chorando. Eu não sabia explicar por que eu estava chorando. Recebemos a notícia que eles tinham assassinado meu irmão. Nesse meio tempo, antes do meu irmão ser assassinado, claro que eu soube disso depois, ele foi na minha mãe, onde minha mãe estava ficando escondida, e falou: você pode ir embora, porque agora eu já acertei toda a sua dívida. Agora você não precisa mais fugir. No dia 20 de janeiro, eles assassinam meu irmão. No mesmo dia, eu vim embora e tudo uma loucura, né? Todo mundo muito revoltado, porque eu sabia, porque eu vivia naquele contexto. Então, eu sabia de tudo que estava acontecendo. Mas quem não sabia, foi tudo muito surpresa. Para quem não sabia, foi uma surpresa ver um jovem que ia fazer 18 anos, daqui 7 dias, tomar um tiro na nuca e morrer. Então, nesse processo, aí foi aí que eu me batizei. Depois que o Aleph morreu, eu me batizei. Aí eu entendi que eu poderia viver sem qualquer coisa, mas eu não poderia viver sem a presença. Tentamos ainda com a minha mãe. Minha mãe foi para a clínica de recuperação, não sei se vocês lembram, quando minha mãe foi para a clínica de recuperação. Foi para a clínica, eu lembro que no dia que meu irmão foi enterrado, porque as pessoas que são usuárias, gente, elas são muito apontadas, elas são muito criticadas por viver nessa situação. E quem sou eu para dizer que não, né? Porque dá medo mesmo. Uma pessoa que tem costume de roubar, ela vai na sua casa, ainda que você é crente, você fica inseguro. Será que vai me roubar? E aí eu ouvi, a Simone não pode ficar aqui em casa não, porque ela pode pegar alguma coisa aqui. Eu ouvi das minhas tias: agora você tem que tomar cuidado, né, minha filha? Porque o Rony, ele pode fazer alguma coisa com você. Então, para extrair, gente, algo de muito bom nisso, foi muito difícil extrair algo de bom. Eu me lembro que no decorrer da minha vida eu criei muita autodefesa, porque tudo que eu recebia para mim, eu achava que as pessoas estavam querendo era me maltratar, me sufocar, e não era. E aí levamos minha mãe para onde ela estava ficando, no bairro Funcionários, e aí começou mais uma luta. Eu me lembro que eu e o Rony íamos todas as vezes atrás da minha mãe. E Dia das Mães, e final de semana, e levava chinelo, e levava flor, e levava alguma coisa. Vambora, mas não fica aqui, assim não dá. Vambora, e a gente sempre indo atrás. Sempre correndo atrás, sempre tentando de alguma forma. Aí conseguimos a clínica de recuperação. Quando conseguimos a clínica de recuperação, foi a melhor coisa do mundo. Já acendeu uma esperança, né? Uma esperança. Pensamos assim: pronto, agora ela vai conseguir. A minha mãe, ela não tinha motivo mais para viver na cabeça dela, né? Porque quando nós não temos Cristo, nós achamos que nosso motivo para viver é qualquer outra coisa. Por isso que tem mãe que perde filho e não suporta, porque o filho é o sustento dela. Conseguimos a clínica de recuperação.
Minha mãe foi pra clínica de recuperação. Era a coisa mais linda. Eu lembro que a minha mãe amava a música Tem Sabor de Mel, porque ela tinha certeza que ela ia conseguir. Ela tinha certeza que ela ia superar. E nós também tínhamos essa certeza. Íamos na clínica de recuperação, sempre alguém ia comigo, meu tio ia comigo, meu tio Dudu, eu lembro que ele abraçava demais a situação. Muito. O que as outras pessoas não faziam por ela, ele era irmão do meu pai, ele fazia por ela. Conseguimos a clínica de recuperação, ela ficou. O tempo passou. Eu falei, eu preciso da minha mãe. Eu tinha 17 anos. Depois desse tempo todo, eu tinha 17 anos. E aí eu falei, eu preciso da minha mãe. E aí foi quando a minha mãe disse, eu tô bem. Eu consigo sair da clínica de recuperação. E E seu aí, irmão já tinha morrido. meu irmão já tinha morrido. Isso foi 6... Meu irmão morreu, passou um tempo e conseguimos a clínica. E aí minha mãe ficou na clínica. Então, pra gente, não, agora ela nunca mais vai usar o crack. Vai ser uma libertação pra ela. Fomos pra cá. Aí, na clínica de recuperação, indo muito visitar minha mãe sempre. Aí nós decidimos, pronto, você tá bem, mãe? Então eu preciso de você. Eu não era madura nessa época em entender que o que eu precisava era de Jesus e minha mãe ficar na clínica, porque era ali que ela precisava. Ela precisava da clínica de recuperação. Fomos. Minha mãe sempre foi muito guerreira, minha mãe sempre foi muito trabalhadora. Eu lembro que mesmo ela usando droga, ela trabalhava. Ela tinha carteira assinada, ela trabalhava. E aí, nos reerguemos de novo. Fomos morar lá na casa onde eu morei depois que quando a gente casou, né, Rony? Conseguimos comprar as nossas coisas, todo mundo ajudou. A família de vocês, né? Foi assim, um ponto-chave na minha vida. Eu lembro que a Tanise, ela cedeu a casa pra gente morar. A gente pagou o aluguel só depois. Minha mãe tava conseguindo, tava indo. Conseguindo recuperar de novo. O Gerson foi o melhor amigo da minha mãe nessa época, o pai de vocês. Nossa. Ele amava minha mãe demais. Os dois eram amigos mesmo. Os dois eram amigos. A gente via uma amizade entre os dois. Minha mãe começou a ir nessa igreja com a gente, que a gente congregava. Só que não tinha um suporte, infelizmente. Nem nós tínhamos, né? Quem dera se nessa época a gente tivesse hoje o Eclésia. Ou se fosse maduro o suficiente. Para poder entender o processo. E aí minha mãe foi para casa, a gente conseguiu. E aí tudo tava dando muito certo. Tudo tava fluindo. A minha vida estava se restaurando, estava tudo dando certo. Minha mãe conheceu uma pessoa e a pessoa usava o crack. Minha mãe conheceu essa pessoa, no primeiro final de semana ela foi, aí voltou. No segundo final de semana ela foi, voltou. E de repente ela foi e nunca mais voltou. Eu lembro que uma vez eu e o Rony precisava ter uma conversa muito séria. E aí a gente foi lá para casa onde a gente estava ficando, sentamos, conversamos e no final de tudo, depois de resolver o nosso problema, a gente falou, e agora? O que eu vou fazer? Como que vai ser de mim? Porque minha mãe já tinha ido e não ia voltar. Ela simplesmente foi e não voltou. Ficou na casa do namorado. Você entende que é difícil extrair algo bom? Como é que a mãe abandona o filho? Sim. É difícil extrair algo bom. Até que você cria uma maturidade e entende que Jesus é o suficiente, é difícil extrair algo bom disso tudo. Sim. E aí, eu lembro que todas as minhas coisas a gente precisou tirar da casa da tia do Rony, da Tanisa, precisamos tirar de tudo de lá, colocamos tudo na casa do Gerson. Gerson foi um pai que eu demorei ter, porque meu pai, hoje ele é pai. Hoje ele cuida de mim como filha. Mas ele não era pai. E o Gerson foi um pai que eu precisei, assim, no momento que eu mais precisei, ele foi um pai. O tempo passou, minha mãe foi para a clínica, minha mãe saiu da clínica, foi esse processo todo longo. E aí ela voltou de novo a usar o crack, voltou de novo para a vida onde ela estava, voltou a fazer as mesmas coisas e o pior, voltou para o mesmo lugar de onde a gente tinha tirado ela. Tiramos todas as coisas da casa. Eu estava para casar dentro de 6 meses. A última vez que eu vi minha mãe, nesse processo todo, eu fui para casa do meu pai, porque eu me lembro que eu achava que o meu mundo girava em torno do Rony. A gente namorava e aí eu falei, não, eu vou ir para casa do meu pai, eu vou morar na casa da minha tia pra gente se desprender um pouco. Eu fui. Nessa época minha mãe estava ficando, eles começaram a demolir essa vila, porque eles vão construir prédio lá, e minha mãe começou a ficar nesse lugar junto com todo mundo que usava o crack.
Quando ela descobriu que eu tava ficando na casa do meu pai, ela saiu de lá. Claro que ela ia sair. Eu me lembro que o meu tio veio me contar que eles estavam batendo na minha mãe lá no final da rua. Quando a gente foi atrás, ela já não tava lá mais. Já não tinha dente, sabe? A pessoa fica numa situação triste. E aí fui morar na casa do meu pai, fui morar na casa da minha tia. Eu me lembro que eu arrumei um emprego nessa época, eu olhava Gêmeos. Eu tinha só 17 anos. Em um ano aconteceu muita coisa. Eu olhava Gêmeos, o Rony lembra, eu vim embora só no final de semana. Ligaram pra mim, Amanda, ó, o Rony me ligou. Ó, me ligaram aqui e estão falando que mataram sua mãe. E aí eu lembro que eu fiquei desorientada lá no meu trabalho, vim embora. Ela apareceu, tava tudo bem, mas quando eu cheguei no meu trabalho, a moça me mandou embora. É fácil extrair algo bom disso? Não é fácil. Você tem que abrir mão daquilo que estava te trazendo recurso para tentar ajudar alguém que não te dava recurso nenhum. Saí desse emprego. O processo foi difícil, porque eu gostava de trabalhar lá. Foi difícil, mas enfim. Eu comecei a me preparar para casar. Nesse intervalo, comecei a me preparar para casar. No dia do meu aniversário, uma semana antes, nós conseguimos levar minha mãe para casa. Não sei se o Rony lembra. Conseguimos levar minha mãe para casa. Levamos ela para casa, colocamos ela dentro do quarto na casa da minha avó. Deixamos ela presa lá. Eu lembro que um belo dia a gente abriu a porta do quarto, o quarto estava todo vomitado, porque a pessoa que ela tá de abstinência, ela passa por essa situação. É um passar mal como se o corpo tivesse passado mal, mas na verdade ela tá sentindo falta da droga que ela usava no dia do meu aniversário. Eu cheguei na casa da minha avó para ver minha mãe, ela tinha pulado o muro da casa da minha avó. Vai eu e meu pai atrás dela. Quando a gente eu sabia onde ela estava. Quando a gente chegou na casa onde ela estava, ela falou: "Filha, peraí, eu vou só usar a droga e a gente vai embora." Ela entrou pra dentro, meu pai me chamou, meu pai tava comigo e falou: "Filha, larga pra lá, não mexe com isso mais não." Só que na minha cabeça não tinha como eu deixar pra lá, ela era minha mãe, era a única coisa que eu tinha. Nesse dia eu e o Rony fomos até pro contato social, comemoramos o meu aniversário. Passou. A última vez que eu vi minha mãe, eu tava no cartório, pegando uma certidão de nascimento minha, justamente para preparar para o casamento. E aí, meu pai gritou: "A tua mãe lá." Aí fui na minha mãe, abracei minha mãe, porque ela já estava realmente perdida, não tinha mais o que fazer. Entregue, né? Entregue. Fui na minha mãe, abracei ela. Ela saiu correndo, porque estava aprontando com certeza onde ela estava. Saiu correndo. Passou-se um tempo, eu lembro que, vendo minha mãe naquela situação, eu entrei dentro do quarto e falei: "Deus, leva ela, porque eu não aguento mais." E eu não aguentava mais, não era eu sofrer, porque eu era só uma adolescente. Eu aproveitava. Eu, antes de eu me converter, eu aprontava muito. Depois que eu e o Rony começamos a ir para a igreja, a gente também se divertia muito. A gente não vivia sofrendo. Eu chorava, eu ficava triste, mas a gente não vivia sofrendo. E eu falei: "Com Deus, leva ela, porque eu não aguento mais ver ela sofrer desse jeito." Gente, não passou uma semana. Eu lembro que eu tava lavando o terreiro da minha tia. Me ligaram. Ó, estão falando, acho que foi o Rony que me ligou no dia. Estão falando de novo que assassinaram sua mãe. Aí começou a saga. Foram 5 dias procurando alguém, mas na minha cabeça, ela ia aparecer de novo. Porque sempre que falavam que ela tinha morrido, ela aparecia: "Morri não, viu? Tô aqui." Procuramos no IML, procuramos em casa dos outros, procuramos em todos os lugares, mas a pessoa que estava no meio da situação, ela que contou. Então, não era mentira o que tinha acontecido. Eu lembro que eu fui até o lugar, eu e minha tia, eu fui até o lugar onde falaram que ela estava. Quando eu cheguei lá, eu não vi, a gente não achou. No outro dia, foi meu pai, a patroa dela, porque ela ainda trabalhava de carteira assinada, ela não estava frequente no trabalho, mas a patroa gostava muito dela, foram juntos com o carro de polícia, minha mãe estava lá, enrolada no colchão, com uma facada no pescoço. Eles tentaram colocar fogo na minha mãe. Quando eu soube que eu fui até o lugar e não achei ela, falei: "O Senhor não me permitiu vê-la naquela situação." Meu pai reconheceu minha mãe porque um lado do corpo estava reconhecível. O outro lado não dava para saber. Quando meu pai viu ela, ele falou: "É ela." Quando
acharam ela, contaram para minha avó, me contaram que acharam ela, que o caixão seria fechado, obviamente, 5 dias depois, uma pessoa encontrada, não tem como fazer velório. Eu entrei dentro, falei, eu não tem como eu enterrar alguém que eu não sei quem que é. Como é que eu vou enterrar uma pessoa se eu não tenho certeza que ela tá morta? Pra mim não entrava na minha cabeça. E aí chegou na porta do ML, que eles puxaram a gaveta, só tinha bicho. O bicho já tava comendo. A língua tava para fora, o olho tava estufado, não tinha mais. E aí foi dali que eu comecei a extrair a situação de que o ser humano não vale nada. Eu lembro que eu abraçava minha tia e falava: tia, isso não é a minha mãe. Tia, isso aqui não tem como ser um ser humano. Não tem como isso aqui ser ela. No velório da minha mãe, que teve um tempo de velório, a Kailane, minha irmã, eu acho que ela tinha, a Kailane, eu acho que ela tinha 7 anos nessa época. Eu lembro que a Kailane, o pai dela levou ela pro velório. E na hora de ir embora, ela montou na moto, chorando muito. A Kailane foi embora sem nem saber o que estava acontecendo. A Kailane era só uma criança. Não tinha o amparo da minha mãe. A Kailane ficava muito na casa da avó dela. Muito. Porque eles tinham medo de deixar ela com a minha mãe. Tinham medo da situação que nós vivíamos ali. E o pai dela também não pegava, porque a madrasta maltratava ela muito. Então, é difícil extrair algo bom. É difícil você ver uma criança de 7 anos que nunca teve uma referência sair numa moto chorando, desesperada. Minha mãe foi enterrada, o tempo passou, as coisas aconteceram e hoje eu consigo extrair algo bom disso sim. Sabe o que eu extraí disso tudo? O cuidado que eu precisava ter com a minha irmã. E eu cuidei dela até onde eu pude cuidar. Eu cuidei da Kailane como mãe, até onde eu pude cuidar. Então, o que eu extraio de tudo isso é entender de que nós não valemos nada sem Jesus. Minha mãe, por muito tempo, foi da Igreja Maranata, mas por muito tempo minha mãe não conheceu a Jesus. Ela sabia quem ele era, mas ela não vivia a plenitude de Cristo. E é isso. O que eu extraí de bom nisso tudo é que hoje eu não quero que os meus filhos vivam o que eu vivi. Eu não quero, assim, eu não consigo nem imaginar, sabendo que os nossos filhos, né, vão viver tudo isso que eu vivi. Eu não consigo nem imaginar. Então, o que eu extraio de bom, que é difícil extrair algo de bom, mas o que eu extraio de bom nisso é que os meus filhos não precisam perder da forma que eu perdi, não precisam viver o que eu vivi. E é isso. E essa história ela é muito comovente. Eu participei dela. Não tão presente igual você, mas uma boa parte eu participei. E eu vivi essas emoções e quando você foi contando, eu fui entrando na história, né? Porque eu estava lá em muitas dessas ocasiões. E a gente vê que, por mais que é uma situação triste, mas a gente via também o Senhor dando oportunidades. A gente via o Senhor dando chances. E isso eu quero trazer para nós hoje, para quem está nos ouvindo ali agora. Porque talvez a pessoa que está nos ouvindo está passando a mesma situação ou já passou a mesma situação que você passou. E o que eu tenho para dizer para você é: se apegue a Cristo. Não é fácil viver isso, não é fácil ser forjado por Deus, não é fácil ter um coração completamente voltado a ponto de viver essas situações e ainda continuar crendo em Deus. Só que quando a gente tem a nossa base, o nosso suporte em Cristo, a gente entende que o Senhor ele sempre está ali presente em situações boas e em situações ruins. E Ele quer que nós acreditamos que Ele está conosco. Então eu gostaria que você, Amanda, falasse para a pessoa de casa, talvez a pessoa está vivendo essa situação agora, qual seria a dica que você daria para ela, para poder manter firme, para poder continuar crendo? O que eu tenho para dizer é o que eu aprendi. Nenhuma dor é menor que a minha. Eu acho que eu consegui entender que o problema. Quando eu entendi que o problema do outro sempre vai ser maior que o meu,
eu superei. Eu entendi que eu precisava dessa mudança, dessa cura, desse grande passo de sair do buraco que eu vivi por muito tempo, entendendo que o problema seu é maior que o meu, de que a sua dor ela é muito maior que a minha. O ato de servir, ele tá ligado na intenção de que a dor do outro é muito maior que a minha. Se nós não entendermos isso, nós vamos viver para sempre sofrendo dores do passado. Hoje eu choro, às vezes me emociono, mas é porque tem uma cicatriz. Eu passei por uma situação, mas hoje eu sei que existem pessoas que têm dores muito maiores que a minha. Falando disso, me fez lembrar de que depois de tanto tempo, o Senhor me fez cuidar de adolescentes. E eu estava até lembrando para uma das minhas adolescentes no discipulado de mulheres que nós tivemos, porque pode nos tirar tudo, mas a presença não pode ser tirada. Tudo. A mulher de Finéias, ela morre não só porque ela sente as dores de contração, porque o marido e o marido, o cunhado e o pai e o sogro tinham morrido, não. Ela sofre porque ela recebe a notícia de que a presença tinha sido arrancada deles. Ela entra em trabalho de parto, sente aquela dor e morre. Nós precisamos entender, e aí eu fui entendendo o quê? Eu cuido de uma adolescente que ela tirou a mãe dela da corda. A mãe dela suicidou. E essa jovem, a Larissa, eu lembro que no primeiro acampamento que nós tivemos, ela só ficava de blusa de frio, porque ela se cortava o tempo inteiro. O tempo inteiro ela se cortava. Porque na cabeça dela, o que ela tinha vivido é insuportável, na verdade, né? Você tirar a sua mãe de uma situação dessa, saber que nunca mais você vai ver ela, é insuportável. Mas aí eu falei com elas, lembrei ela, falei, nós lembramos ela na hora, né? Você precisa testemunhar isso. As pessoas precisam entender que você passou, mas que a sua dor, ela não é maior que a dor do outro. Então, desde que eu entendi que a minha dor, ela foi uma dor insuportável, que eu mesma não achei que eu ia conseguir. Eu não achei. Hoje eu passo onde eu morava, até comentei com o Rony uma vez, como eu consegui sair disso. Então, o que eu quero dizer para você é que você consegue. Você tem um Deus que já escreveu uma história para você, mas depende de mim, de você querer viver essa história que o Senhor escreveu. Então, pode me tirar tudo, mas não pode me tirar a presença. Tudo. Posso perder qualquer coisa. Hoje eu entendo isso. Antes era só o Senhor me sustentando, porque eu não sabia disso não. Antes era só o Senhor me sustentando. Em tantas percas, eu perdi um irmão com 3 meses de meningite por inconsequência da minha mãe. Perdi meu irmão com 17 anos, também por inconsequência, porque não tinha um lar estruturado para aconselhar, não faz isso que está errado. Perdi minha mãe por inconsequência de não querer viver os propósitos do Senhor. Os 3 de forma dolorosa. Nessa época eu não sabia que poderia me tirar tudo, mas não poderia me tirar a presença, porque eu nem sabia o que era isso. Mas hoje eu entendo que eu tinha um Deus que me sustentava. E nós estamos aqui para isso, né? Para liberar para essa geração, que você tem um Deus que vai te sustentar no dia mal, que pode tirar tudo, mas a presença ela não pode ser tirada. Amém. E eu me lembro também, né? E às vezes eu falava com o Senhor assim, Senhor, por que uma pessoa sofre tanto? E a gente viu isso tudo acontecer, tipo assim, a gente acha que foi, né, longos anos, mas não foram, tipo assim, uma coisa atrás da outra. Uhum. E algo que a gente não entende é a Bíblia ela relata que Abacuque viveu uma vida assim, que ele não conseguia explicar o que estava acontecendo. E às vezes eu sofri muito na minha adolescência também. Que eu olhava assim e falava assim, cara, por que acontece essas coisas? Que a gente não consegue explicar. E naquela hora ali, a gente não entende, né? Porque a gente somos imaturos, né? A gente consegue entender que as coisas que acontecem na nossa vida, às vezes, é o propósito de Deus, sabe? E às vezes eu via a Amanda e falava assim, eu não tinha minha mãe, né? A Amanda não tinha a mãe dela, que ela tinha morrido, mas eu tinha minha mãe ainda, mas ela tava no Rio, né? Mas aí eu olhava pra Amanda e falava assim, cara, dá pra seguir, dá pra continuar, dá pra ir. E eu falava assim com Deus, oh Deus, como que alguém consegue suportar tanta coisa, né? E era nítido que Deus tinha algo pra fazer na sua vida.
E, e às vezes o Senhor Jesus ensina a gente isso. Que a gente precisa quebrar esse ciclo de maldição. E às vezes vem passando de pai para filho, né? De irmãos. E a gente consegue ver isso na sua vida. E que quando chegou em você, você decidiu quebrar esse ciclo de maldição, esse ciclo de violência, né? Que todo mundo olhava assim e falava assim, não, a Amanda vai também ir pro mesmo caminho. Com certeza também escutou isso, né? Não vai dar nada de bom, né? Que se a família é assim. Só que a gente entende que o Senhor, ele nos dá esse livre-arbítrio de escolher. Você escolhe, né? Não é uma maldição que vai te controlar, não. Você decide, olha, eu não quero isso na minha vida mais. Não quero. Eu quero que a partir de mim, pessoas não sejam amaldiçoadas, né? Sejam abençoadas. A gente tem um exemplo de José. José tinha uma família muito abençoada, né? A gente vê quem que era o pai de José. Era Jacó, cara. Jacó lutou com Deus. Jacó era um homem extraordinário. E quem que era o pai de Jacó? Isaac, né? O filho da promessa. A Bíblia diz que Isaac vivia em abundância porque o Senhor sempre prosperava. A gente vê quem que era o pai de Isaac, era Abraão, o pai da fé. Então, a Bíblia diz que José já tinha um caminho, a família já estava abençoando ela. E às vezes, né, na nossa vida não é assim, né? Que não tem ninguém que talvez orou, intercedeu, que tá falando. Mas a gente vê, né, o ciclo de maldição se quebrando na vida de Abraão, né? Abraão falou assim, cara, eu vou quebrar esse ciclo de maldição. Na minha descendência foram amaldiçoados, mas a partir de hoje eu vou abençoar a minha descendência. E quando Cristo fala assim, se te baterem numa face, vire a outra, a gente acha que é algo assim, vai lá e bate. Não, é Cristo dizendo assim, ei, quebra esse ciclo de maldade na sua vida. Quebra esse ciclo de maldade que está indo até você. E às vezes a gente consegue ter força, é assim. E hoje a gente não vai entender. Hoje eu tenho certeza que a Amanda entende, né, o por que que ela conseguiu suportar, o porquê que o Senhor, né, escolheu para viver isso. Que é sempre o Senhor, ele está conosco. Que às vezes a gente não percebe, né? Talvez as pessoas olhavam a Amanda. Eu não percebi. Isso, e às vezes a gente não consegue perceber que a gente tá tão preso na situação, mas a gente fala assim, quem suportaria isso sem Deus? Ah, Davi, mas eu não tava na igreja. Mas o Senhor, ele não cuida só das pessoas que está com ele lá. Não, Deus, ele cuida de todas as pessoas. Porque ele acredita na nossa conversão, ele acredita que nós vamos ter um destino. E eu queria perguntar para você, amor, você acha que isso iniciou aonde? Você acha que na separação do seu pai com a sua mãe? Ou você acha que isso aconteceu depois? Aonde que você acha que talvez poderia ser evitado ali? Depois de muito tempo, até pouco tempo, na verdade, o Senhor começou a trazer pessoas que eram amigos da minha mãe para o salão. Deus começou a trazer algumas pessoas e essas pessoas começaram a me contar coisas que eu não sabia. Inclusive coisas que a minha mãe fazia depois que a minha mãe separou do pai da minha irmã. Pessoas começaram a me contar que ela já fazia antes. Fazia estando na igreja. E poderia ter sido evitado nessas situações, porque diante dessas situações, ela não viveria o que ela viveu. Então, o meu pai, eu não lembro. Eu falo com vocês, diante de Deus, eu não lembro de muita coisa. Eu lembro de muita conturbação. Eu não me lembro, mas me contam que minha mãe, ela sempre foi muito bonita. As pessoas tinham muita inveja da minha mãe. Minha mãe, eu não sei se era eu, se era meu irmão, não sei. Mas minha mãe com uma criança no colo, lá na onde ela morava com meu pai, as mulheres de lá pegou a minha mãe e deu um couro na minha mãe, com o menino no colo. O porquê real motivo disso, eu não sei. Mas então, daqui eu entendo que sempre foi tudo muito bagunçado. Minha mãe, ela viveu por muito tempo brigando com meu pai, sair da casa do meu pai. Eu acho que não teve um relacionamento maduro, nunca teve um relacionamento maduro, nem com o pai da minha irmã, nem com meu pai, nunca teve um relacionamento maduro. Então eu acho que começou lá atrás mesmo, que poderia ter sido evitado sim em tomadas de decisões.
hoje eu penso muito nisso, que se eu não parar para pensar antes de tomar uma decisão, eu vou sofrer consequências. Eu vou colher frutos daquilo que eu estou plantando. Então, é colheita. Não tem. Ah, mas então você está dizendo que sua mãe entrou nesse mundo porque é colheita. É colheita. Minha mãe, eu vou abrir isso aqui, quase ninguém sabe disso. Minha mãe, ela ia em loja, minha mãe pegava, roubava as coisas de loja. Eu lembro que meu irmãozinho, quando ele nasceu, o Stanley, minha mãe entrou dentro da loja, pôs o menino dentro do carrinho e saiu com o menino de dentro do carrinho da loja. A iniquidade já estava dentro dela. E aí eu soube há pouco tempo que ela já fazia isso antes. Então, quando eu carrego a presença de forma inadequada, eu sofro consequências disso. Minha mãe poderia ter mudado a rota? Poderia. Ela poderia ter decidido quando ela casou com o pai da minha irmã. Eu creio que até isso pode ter sido um dos motivos da separação. Eu não sei o motivo da separação. Porque ali também eu vivi uma bagunça dentro daquela casa que essa situação ninguém nunca soube. Eu acho que nunca vai caber a mim falar disso, porque o Senhor já me curou, mas não é para ser exposto. E minha mãe, ela tinha oportunidade de mudar ali, mas ela não quis mudar. Ela tinha oportunidade de viver uma nova vida com Cristo, que fosse na Maranata, que fosse. Ela tinha a oportunidade, mas ela não quis, ela não aceitou. E eu acho que começou disso, começou em não aceitar o processo, não aceitar que Deus tinha um propósito. Quando eu não aceito o propósito de Deus, eu vivo uma bagunça na minha vida. E tudo isso, né, foi muito doloroso, como eu disse, mas chegou um ponto em que começou a frutificar coisas boas. Porque às vezes as pessoas conversavam com você e já enxergava a maturidade que era diferente. Então, situações difíceis, ele gera em nós um caráter forjado, uma maturidade bem espontânea e que vem de forma precoce, vem de forma cedo. E eu queria te perguntar exatamente isso. Quando foi que você começou a enxergar os frutos bons de manter-se firme e continuar na presença do Senhor? Quando eu comecei a ver que as pessoas viam algo em mim. Quando eu comecei a ver um monte de adolescente indo atrás de mim, eu fazendo noite do pijama com adolescente sem saber de nada. Sabia de nada. Eu não sabia de nada. E aí comecei a fazer noite do pijama com adolescente. E aí o Senhor começou a trazer adolescente que a mãe morreu de câncer, adolescente que o pai não queria nem saber, adolescente que tirou a mãe da corda, adolescente que só escutava a palavra de maldição dentro de casa, adolescente que a mãe usava droga o tempo inteiro dentro de casa. Aí eu comecei a entender que das minhas feridas, flores ele fez nascer. Ele fez das minhas feridas flores. Só que até eu entender isso, gente, eu fui muito imatura. Eu lembro que eu já chateei gente demais com essa imaturidade minha, porque eu achava que o meu problema tinha, na verdade, né? Meus problemas tinham criado uma casca em mim, e essa casca não deixava com que eu fosse nem disciplinada. E aí eu lembro de eu gritar com uma adolescente minha no meio da rua, porque ela estava errada de falar as coisas comigo. E foi um processo muito difícil na minha vida. Como eu disse, como eu não tinha um referencial de pai, eu achava que ninguém tinha que me ortogar nada. Eu não sei se os meninos lembram, mas quando o Senhor deu o direcionamento para eles, para estarem nos nossos grupos, no grupo da dança, a gente brigou lá na casa do meu sogro. E eu lembro que eu chorei nesse dia, porque na minha cabeça não entrava que vocês tinham que estar junto com a gente numa liderança. Quando eu precisava, assim, de uma autoridade sobre a minha vida, e foi muito difícil para eu entender isso. O Senhor já tinha começado a liberar frutos diante daquilo que eu já tinha sido curada, ainda não, mas eu estava num processo de maturação para isso. Depois de tanta dor, né? Eu falei que 6 meses antes de eu casar, minha mãe faleceu, e foi assim. Em junho de 2014, nós nos casamos,
E começou um processo muito lindo e muito grande na nossa vida. O Rony já tinha uma promessa de pastoreio na vida dele. Eu me lembro que na Manancial mesmo, não sei se o Rony lembra, a gente nem era da Manancial, a gente foi visitar. Ela era lá em cima da Pão Chique, e Deus usou o reverendo para falar com o Rony que Deus estava dando para ele o dom, o chamado pastoral, e que ele iria alcançar muitas nações através do pastoreio. E passou-se muito tempo, a gente começou a congregar na Manancial, mas assim, muito tempo mesmo. Eu e o Rony nos casamos na Manancial mesmo. E diante disso, eu sofri para me tornar uma esposa. Porque eu não sabia, para mim, o Rony não tinha que falar e eu fazer. Para mim não tinha a submissão, não tinha a submissão de forma nenhuma. Na minha cabeça não entrava que eu tinha que ser submissa a um homem. Na minha cabeça não entrava. Eu quero dizer aqui para pais, não desconstrua lares. Porque quando você desconstrói lá, a sua filha vai sofrer quando ela tiver um esposo. Porque vai sofrer em situações que não precisa sofrer, vai sofrer. E eu sofri por muito tempo diante disso, porque eu nunca tive uma referência de paternidade, nunca tinha alguém que, para me impor, falar, não é do seu jeito. Minha mãe não impunha. Minha avó, tadinha, tentava impor, mas usava só de autoritarismo. E não adianta. Não adianta. E para mim foi muito difícil. Hoje, eu estou ainda aprendendo a ser uma boa esposa. Aprendendo ainda a ser uma boa esposa. Porque foi muito difícil para mim entender que eu tinha que respeitar. Eu lembro que uma líder de dança nossa, meu Deus, como eu era imatura. Como eu era imatura. E muitas coisas aconteceram. Vocês que estão acompanhando há mais tempo sabem. Eu vivi muita coisa por não ser madura o suficiente. Só que mesmo nessa imaturidade eu via o Senhor trazendo frutos. Mesmo nessa imaturidade, hoje eu tenho pessoas que na minha imaturidade eu chateei, magoei muito, mas que pessoas que me veem como referência. Sim. Feri muito por capas, por autodefesa que eu criei, só que eu sempre fui muito humilde em entender que eu tinha que pedir perdão. Eu precisava pedir perdão. E eu via fruto diante disso. Ainda na minha imaturidade, eu via frutos nas adolescentes, nas minhas adolescentes, né? Que eu chamo elas de minhas adolescentes. Na época eram só crianças, hoje já são tudo adolescentes. E eu via fruto já diante disso. Das minhas dores, o Senhor fez grandes coisas. Tem feito, na verdade, né? Ainda não acabou. A gente sabe, né, que você hoje lidera o Ministério ID, né, juntamente com a Casey. E hoje você é uma referência lá, a gente vê isso, não falo só de boca pra fora, é algo que a gente vê e percebe lá. E eu gostaria de perguntar como foi o encontro de você com o Ministério Dança e o que isso mudou na sua vida até o chegar a ser líder do ministério. Ministério de Dança foi um negócio estranho. Eu lembro que a missionária Jaqueline, ela nos liderava, né? Vocês lembram disso, dessa liderança? E aí ela falou com a gente, vocês têm que dançar, comigo e com a Casey. A gente nunca nem soube o que era isso, o que era dançar. A igreja que a gente era não tinha isso. O máximo que a gente fazia... eu lembro que as pessoas falavam muito que a gente ia ser levita, né? As pessoas falavam muito sobre... que vocês vão ser... Eis que te digo que você vai ser levita. Eis que te digo que você vai cantar. E na minha... Eu sonho em ser do Ministério de Louvor, gente. Brincando, sonho não. Na minha cabeça, eu sempre achei que eu ia entrar pro Ministério de Louvor. Por isso que eu brinco muito com isso hoje. Dica de passagem, a voz dela é linda. Não. É meu esposo, gente. Ele vai falar isso mesmo, né? E aí, quando eu... E aí eu sempre ouvi, você vai cantar, você vai ser levita. Na verdade, o levita na nossa cabeça sempre foi cantar, né? A gente cresceu aprendendo, até que o Clemens chega na nossa igreja e desmonta o nosso cérebro com tudo junto, e foi muito bom, né? Porque nós aprendemos que não é nesse sentido. E aí, na minha cabeça, eu ia cantar, mas quando eu cheguei na Manancial, eu lembro que era
duas pessoas que dançavam assim com uma ligação muito grande, muito grande. Era a Thaline do Breno. Eu tinha aquela menina como referência dentro do Ministério de Dança, como referência. E a Milena, a esposa do pastor Marquinhos. Eu tinha elas como referência dentro do Ministério de Dança, mas eu ainda não dançava. A primeira música que eu dancei, a gente foi num evento dançar. Ô, Jesus. Ô, gente. Mas a gente foi. Eu sempre fui uma pessoa muito vão e tá na vamos fazer então. Se é pra fazer, vamos fazer. E aí eu comecei a ganhar amor por isso, pelo Ministério de Dança. Como eu disse, eu tinha uma líder que ela nos instruía, né? Eu tinha líder de dança. A gente aprendia muito com ela. Eu não era submissa, gente. Hoje eu tenho vergonha de dizer isso, mas eu não era submissa. Não era submissa. Mas eu aprendi também com essa falta de submissão, que se eu não aprendesse a ser submissa, eu não teria pessoas que me honrariam também como líder. E eu aprendi. E aí o tempo passou, eu fui ganhando mais amor naquilo. Quem é do Ministério de Dança vai entender o que eu tô falando, era a dança do bracinho. A gente só balançava o braço e tá tudo bem, a dança era linda. E aí, com o tempo foi passando, a gente foi amadurecendo essa ideia do Ministério de Dança, do que era realmente o Ministério de Dança. E aí a dança passou por uma transição muito grande. A nossa liderança, ela não quis mais estar, né? Ela ia sair da igreja com o esposo, e aí ela não quis mais estar no Ministério de Dança, mas sempre, na Manancial, sempre que saía uma líder de dança, acabava o Ministério de Dança, ou sempre que acontecia alguma coisa, acabava com o Ministério de Dança. E aí a gente numa reunião, todo mundo falando, não, dessa vez não pode acabar, a gente não vai aceitar. E aí nessa conversa, tá bom, reverendo, tá bom, quem vai liderar vocês? A gente não pensou duas vezes, a Casey, minha cunhada. A gente na hora apontou pra Casey, não, a Casey vai nos liderar, tadinha da Casey. Tadinha, não sabia nada também. Não sabia nada, jogando pra Casey, a Casey vai nos liderar. Mas, gente, foi o melhor ano da nossa vida. Porque eu lembro que nessa época Deus deu pra gente o tema de recomeçar. Foi aí que Deus deu pra gente o tema, recomeçar. E aí nós recomeçamos. Eu lembro que eu e a Casey não sabia de nada do Ministério de Dança. Mas eu e a Casey pegava a apostila, nós duas sentávamos lá em casa e nós duas íamos estudar sobre dança. Ninguém queria saber de nada, mas a gente estudava sobre dança. Eu e a Casey estudando sobre dança. Eu e a Casey estudando sobre dança. Com o tempo, o Senhor foi nos amadurecendo a liberar isso sobre o Ministério de Dança. E aí o tempo foi passando, chegou o nosso primeiro congresso ID. No primeiro congresso ID, eu acho que ali Deus virou a chave de tudo, porque aí a gente começou a ministrar no profético. Aí a nossa dança mudou de uma dança para uma dança profética. Para uma dança que alcançava pessoas, uma dança que transformava pessoas, que levava pessoas realmente a uma adoração. Nosso primeiro congresso passou, o segundo congresso passou, o terceiro congresso, que foi agora do ano passado, acho que não sei se nós fizemos, foi 2 ou se foi 3 congressos, não estou lembrando agora, mas o nosso último congresso, o tema foi Escolhi a Melhor Parte. Que coisa linda. O Senhor, Ele fez grandes coisas no nosso meio. Nosso primeiro foi o terceiro mesmo, esse foi o nosso terceiro. E eu me lembro que do primeiro congresso para o último congresso, realmente, o Ministério de Dança hoje, da Manancial de Júbilo, aprende a dançar no profético. E aí o Senhor foi liberando isso no meu coração. Hoje, a minha cunhada passou por uma situação muito difícil. Na gravidez, e aí ela, Amanda, eu preciso de você, eu preciso que você tome a frente, e aí foi acontecendo, eu já liderava o Ministério de Adolescentes, da dança, e aí as coisas foram acontecendo, as coisas foram acontecendo com o tempo, e a Casey falou comigo, Amanda, eu preciso que você tome a frente, porque eu não vou conseguir. Isso foi pertinho do nosso congresso de dança, foi muito pertinho do congresso de dança. No congresso de dança, o Senhor começou a despertar a liderança. Não porque eu falava, mas porque as pessoas começaram a liberar isso sobre a minha vida. E aí, passou o tempo, passou o congresso de dança, numa bela reunião, o reverendo disse para mim, gente, eu nunca me conformei que eu seria líder, porque a Casey sempre foi minha líder de dança. Sempre.
Eu falo isso para todo mundo. A Kay sempre foi a minha líder de dança. E aí o reverendo numa reunião falou pra gente, eu vou continuar. Na verdade, falou comigo com a Keis primeiro. Eu falei, Keis, eu não quero. E foi no momento que eu passei por uma transição muito grande. Eu fiquei um mês sem ir na igreja. Por um erro meu. Eu fiquei um mês sem ir na igreja. Eu disse que eu não queria mais nada. O diabo, ele preparou uma corda pra mim atrás da minha casa. Ele falou comigo, pode ir. E na minha cabeça, meu Deus, eu passei por tanta coisa e agora uma frustração que eu mesmo criei. Eu vou morrer, eu vou me matar, eu vou acabar com a minha vida por uma frustração. E aí, o reverendo falou comigo com a Keis, eu falei, eu não quero, Keis, eu não quero, você é a líder, você que é a líder do ministério. E aí, ela já queria isso, ela manda, eu quero continuar como está. E aí, depois de uma reunião geral, o reverendo falou que iria continuar como estava, eu na liderança e a Casey junto comigo. Mas ainda assim, gente, a Casey continua sendo a líder do ministério. Eu tomo um pouco mais à frente, porque isso tá em mim. E às vezes ela não consegue, porque tem 2 crianças. Então, se eu estou mais disponível, eu consigo fazer. Eu consigo botar o negócio para acontecer. E aí a dança foi despertando dentro de mim nisso, na intenção de que a dança ela precisa ser profética e eu movo diante do profético. O Senhor, ele me usa muito no profético. E ainda bem, né, que ele me usa muito no profético. E foi isso. O Senhor despertou dentro de mim algo dentro do Ministério de Dança que nós nem imaginávamos. Eu e a Keis conversa hoje sobre isso e a gente fala como que a gente não descobriu a dança antes? Como? Hoje eu exerço, a unção veio sobre mim, na verdade, do pastoreio, porque o pastoreio a gente exerce há muito tempo, né? E aí a unção veio sobre mim, mas eu continuo liberando no profético através da dança. E aí aqui a gente conversa muito sobre isso, a gente fala por que nós não descobrimos o ministério de dança antes. Por que nós não nos encontramos nessa chamada antes? Por que nós não vivemos esse propósito antes? E o ano passado, desde o início do ano, o Senhor começou a liberar sementes sobre a minha vida. O Senhor começou a liberar sementes, atos proféticos no discipulado de mulheres e para as meninas da dança, coisas referentes a sementes. E eu me lembro que a última semente que eu dei para as mulheres no discipulado de mulheres foi uma sementinha com sabonete, e esse sabonete era para elas lavarem a mão, porque antes de eu entrar na presença, antes de eu começar a me a fazer algo para o Senhor, eu preciso me purificar, eu preciso me preparar. E aí eu dei para elas essa semente, dei para elas o direcionamento, o tempo passou, e aí nós fizemos uma reunião agora no final do ano. Falei com as meninas, nós vamos fazer reunião antes do final do ano, para a gente alinhar o que nós vamos fazer no ano seguinte. O Senhor deu pra gente a reunião, direcionamos a reunião. E aí, na reunião, na pauta da reunião, o Senhor deu pra mim assim, ó. Tem pessoas que estão disponíveis para fazer, mas não estão dispostas. Tem pessoas que estão dispostas, mas não conseguem fazer. Estão dispostas estão dedicadas a fazer, mas não estão disponíveis a executar. E aí, na nossa reunião, durante a reunião, o Senhor falou comigo. Hoje o Senhor está chamando vocês a estarem disponíveis e dispostas. É forte. Só que eu ainda não tinha entendido que esse era o tema. Ainda não tinha abrangido no meu coração que esse era o tema. E aí nós fomos procurar a roupa do final do ano. A saia que nós íamos dançar no final do ano. E aí eu falei com as meninas, eu falei com a Larissa. Falei, Larissa, o nosso tema esse ano vai ser verde. A cor do nosso congresso vai ser verde. Na nossa reunião, eu falei com as meninas, eu ainda não sei o tema do ano da geração jovem, mas nós já vamos começar a nos preparar para o acampamento, porque já está muito em cima da hora. Isso foi na última semana de dezembro, mas nós vamos começar a nos preparar para o acampamento. E aí o Senhor deu para a gente a cor, que foi o verde. Quando entrou o ano, no final do ano, a gente começou a orar em cima disso, né? E aí os cultos passaram, o Senhor começou a falar muito sobre disponíveis e dispostas, o quanto nós estamos prontos para fazer, mas não estamos disponíveis para fazer, porque às vezes tem muita gente pronto para fazer, mas não quer fazer aquilo que Deus tem. E aí, um belo culto, eu não lembro que culto que foi, acho que foi o último culto.
Eu falei com as meninas de novo sobre o tema, que o Senhor tinha confirmado esse tema no meu coração. Chamei elas e falei com elas, vamos orar em cima desse tema. O Senhor me deu o tema disponíveis e dispostas para o congresso do ano da dança, do ID, do Ministério de Dança. E aí eu me lembro que o Samuel começou a ministrar o louvor nesse dia. E ele começou a falar da disponibilidade e da disposição da igreja. Eu ajoelhei, peguei na mão do Rony e falei, Rony, foi uma semana antes do acampamento. Falei, Rony, vai estreitar, a semana vai ser um pouco mais difícil. E o Senhor tá falando comigo aqui agora que a igreja tá cheia de gente disponível, mas poucas pessoas dispostas. Tá cheio de gente querendo vir para a igreja e poucas pessoas dispostas a adorarem ao Senhor aqui dentro. E aí eu fui passando em uma nas meninas e fui falando com elas, disponíveis e dispostas. Esse é o tema. Eu ajoelhado, chamei a Casey, falei, Casey, o Senhor acabou de confirmar o tema. Aí também as meninas foram no Escola de Esté, a primeira semana das meninas, e o Senhor confirmou também no coração da Sara, foi falado sobre isso também, do tema do ano. Então, o tema do ano do Ministério ID é disponíveis e dispostas, e a nossa cor é a cor verde, que o Senhor já tinha dado antes de dar o tema, que é o tema frutificar, da geração jovem. Então, a dança para mim hoje é um do sustento ministerial. E antes da gente continuar essa conversa, a gente vai parar um pouquinho aqui só para falar sobre os patrocinadores e a gente continua conversando essa história incrível que você está contando. Nós temos como colaborador, né, desse grande projeto, né, a Doceria King, que vem trazendo, né, no ramo de doces, bolo para festas. Cara, existe doce que é bom, mas existe um doce que ele é maravilhoso. E esse é o da Raíra. Eu falo isso, mas às vezes ela não entende, amor. Mas ela vai entender só quando experimentar. É verdade. Então, precisou de doces, bolo para festa? Não tem outro. Doceria King. Eu tenho certeza que você vai ter uma experiência maravilhosa. Então, precisou de doces, de bolo? Liga para a Raíra. Tá aqui todas informações na descrição do vídeo. Mande uma mensagem, né? Tenho certeza que você vai se surpreender. E hoje vai ser um pouco mais especial, né? Porque quero falar sobre a Amanda Salles Estúdio de Beleza e nada mais responsável dizer como alguém que atua na área. Então eu vou deixar para ela mesmo fazer esse... Ela é a Amanda Salles. Ela é a Amanda Salles. Gente, é isso. Eu sou profissional na área da beleza, né? Eu sou especialista em alisamento, em cronograma, tratamento capilar mesmo. Para você que deseja ir ser Rapunzel até o final do ano, ainda dá tempo, tá? Progressiva sem formol, eu faço também. E hoje em dia a nossa equipe aumentou. O nome não será mais Amanda Salles, tem um progresso vindo aí, um avanço vindo aí. O ano é um ano de crescimento. Não só ministerial, profissional também. Senhor, eu sei que Ele vai me levar em outros lugares através desse meu trabalho. E é isso. Sou especialista em alisamento, algo novo está por vir. E daqui a pouco os meninos divulgam um fly novo aí pra vocês. É isso aí. Aí todas as informações estão aparecendo para você aqui. Vai lá, agende seu horário. Dá uma olhada no Instagram. Eu costumo dizer aqui, Amanda, que quando a pessoa olha o Instagram é quase um milagre de Jesus que acontece lá. As pessoas chegam lá de uma forma e saem completamente restauradas na sua autoestima, no seu interior e também no seu físico. Então é importante que cada um de vocês entendam isso e agende seu horário. Você que é mulher, você que é marido, dá um presentão para sua esposa, leva ela lá para dar um up, você vai adorar. Também temos como patrocinador desse projeto o Marcelão Lanche. Cara, pensa num lanche bom, é o Marcelão Lanche. Então, às vezes a gente tá de madrugada lá, né? Aí bate aquela fome, né, Amanda? Aí você fala assim, pra quem eu ligarei? E eu digo, Marcelão Lanches. Eu tenho certeza que ele vai te entregar a melhor qualidade de hambúrguer que você já comeu. Então, não perca tempo. Tá aqui o telefone, o Instagram. Vai lá e tem a sua experiência. E lá, Amanda, eles têm uma... E aí, gostou? Deixe seu like. Quase todos os dias. Que é o crente raiz e o crente Nutella. Eu vou deixar ela falar sobre o crente raiz. Fale. Gente, não dá pra comer não, viu? Sozinho não dá não. Por isso você tem que ser muito raiz mesmo, porque senão você não consegue comer não. É tipo a unção de Eliseu, unção dobrada. Entendeu? Grande. E eu tenho certeza que você
vai ter a melhor qualidade. Então, precisou, bateu aquela fome de noite, liga pra ele, que eu tenho certeza que ele vai matar a sua fome. Então não tem outro. Marcelão Lanches. E também quero falar para você que talvez quer entregar a sua marca aqui, quer apresentar ela. Nos chame lá no Instagram, nos chame também no YouTube. Também o nosso WhatsApp tá lá na capa do YouTube. Você pode entrar em contato com a equipe. A gente vai anunciar a sua marca aqui com autoridade e responsabilidade. Nós temos certeza que o Senhor tem grandes coisas para fazer aqui e nós estamos unindo com amigos do reino para poder cada um crescer juntos. Esse é o nosso foco. E você que nos acompanhou até aqui, vai lá, curte esse vídeo, comenta o que você tá achando dessa história, manda para alguém que você realmente fala, essa pessoa precisa ouvir essa história de superação. É importante que você também vai ser um aviãozinho do reino. Então corre lá e curte. E se ainda não segue a gente, segue lá a gente, se inscreva no canal, porque assim a gente vai conseguir alcançar mais e mais pessoas pro reino de Deus, né, Dar? Isso mesmo, voltando aqui pra mesa. Amanda, nós temos essa pergunta e eu quero que você responda a gente. Qual tem sido a palavra que o Senhor tem falado com você nesses últimos dias ou nesses últimos meses? O que o Senhor tem direcionado você? Continuar. O Senhor tem me dito muito sobre continuar. Eu tenho muito medo. Eu tenho falado muito com os meninos que eu tenho muito medo de errar. Errar porque antes de eu fui separada da pastora há 1 ano e no final desse ano, de 2023, eu fui consagrada pastora. E a pergunta que me faziam qual é o seu maior medo? A pergunta que me fizeram. E eu disse, o meu maior medo é frustrar pessoas. Porque dependendo do jeito que nós nos portamos, nós frustramos pessoas. Sim. E nós somos seres humanos. Se nós errarmos, está tudo bem. Só que ser modelo é errar, mas entendendo que você precisa consertar onde você errou. Então, o que o Senhor ele tem me falado nesses últimos dias, desde que eu aprendi, eu fiz um curso que chama Chamados à Excelência, da Camila Barros. E desde que eu aprendi ter constância, eu aprendi que ser constante vem antes da abundância. A Bíblia me diz que eu preciso ser constante para ser sempre abundante no Senhor. Sejam firmes e constantes e sempre abundantes. Então, quando eu sou constante, o Senhor ele libera o que é dele sobre a minha vida. Verdade. E ele libera na abundância, que é aí a graça, né, que é liberada sobre mim. Então, o que eu desejo hoje, que o Senhor tem falado comigo, continue. Porque se você voltar para trás, vai dar ruim. É isso aí. Se você voltar para trás, o processo vai ser mais dolorido ainda. E olha que já passou por um processo muito grande. Então, eu tenho medo de arriscar com Deus. Tenho medo de, eu vou mentir só agora. E aí eu tenho muito medo desse tipo de coisa. Então, hoje o que o Senhor fala comigo continua, não para. E outra palavra também que tem, que eu vejo você muito falando, é sobre a procrastinação, né? Fala um pouquinho como essa palavra te encontrou, como surgiu a sua vida. A palavra procrastinação me encontrou quando eu decidi que eu não poderia mais adiar o que precisava ser feito. Não poderia mais. Eu me lembro que a primeira vez que eu fui no encontro, a primeira vez, na verdade, depois que eu fui curada, porque eu passei pelo encontro 2 vezes, uma pastora me pegou no colo, ela me pegou no colo e sentia a dor que eu estava sentindo, ela gritava junto comigo, que ela sentia a dor que eu estava sentindo. E aí, desde então, eu entendi que se eu procrastinasse, porque a procrastinação é adiar o que eu preciso fazer. A procrastinação eu preciso levantar cedo da minha cama, porque eu tenho um monte de coisa para fazer no meu dia, mas eu escolho levantar meio-dia e fazer todas as outras coisas no restante do dia. A procrastinação é eu deixar de viver o propósito do Senhor hoje para minha vida. Ele está me chamando para vir no podcast hoje. Ele acabou de falar comigo. Tava contando para os meninos que a gente estava sentada lá na igreja agora, no Café com Pastores, e aí o Senhor falou comigo, você vai no podcast. Eu olhei bem para a cara do Rony e falei, Rony, quem vai no podcast hoje? Ele pegou na minha mão e beijou minha mão. Sair da procrastinação, eu poderia falar, não, eu nem me preparei, você nem me falou nada antes.
Só que é entender que se o Senhor tá me chamando para fazer agora, é agora, não é depois. Se o Senhor tá me chamando a um conserto agora, eu preciso consertar agora. Se o Senhor tá me chamando a viver um novo tempo agora. Tem pessoas que usam muito o termo. Isso me incomoda. Ah, eu sou muito nova, ainda não tá na hora. Ah, eu sou muito velha, já passei do tempo. Ah, tô no meio termo, ainda não é tempo de fazer. Nós precisamos entender que nós procrastinamos em dizer que amanhã eu faço, semana que vem eu começo, depois de amanhã eu recomeço. Quando é agora? Se você sentir um gás dentro de você para fazer hoje, faz hoje, não faz amanhã, não. E aí eu comecei a usar a procrastinação nesse termo. Leitura da palavra. A procrastinação, ela saiu da minha vida quando eu comecei a entender o que a palavra tem para mim. E aí, nunca mais eu fico sem ler a Bíblia. É todos os dias, é uma vida de constância. Porque a constância, ela vem junto. A determinação, ela vem junto. Eu preciso ser determinada naquilo que eu faço. E quando eu tenho determinação, o cansaço, ele não me para. Ainda que eu quero ficar na minha casa, eu não vou ficar. Ainda que eu não quero ir para a igreja, eu vou ir. Ainda que eu não quero ler a palavra, eu vou ler. Ainda que eu não quero abrir minha Bíblia de manhã, de tarde, de noite para fazer o meu devocional, eu vou fazer. Então, a minha procrastinação, ela foi embora desde que eu fiz o Chamados à Excelência. E esse estilo de vida, eu posso dizer assim, esse estilo de vida que você adotou, levou você para uma outra maturidade em Cristo. E o mais interessante de tudo, Dá, é que a Amanda contagiou todas as meninas, a galera ali que estava próximo dela, porque realmente a gente viu uma mudança de que garotas de 16, 17 anos ou até menos estavam muito preocupadas em fazer o seu devocional. Então você bateu muito nessa tecla, eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre isso. A devoção, o devocional, ele me faz mergulhar em algo que eu nem imaginava. Eu nem imaginava. Quando eu entendi que a minha chamada era que pessoas fossem parecidas com Cristo, menos parecida comigo e mais parecida com Cristo, aí eu entendi a minha devocional. Aí eu entendi que a minha Bíblia ela precisa ser aberta todos os dias para eu me alimentar disso. Porque é uma hipocrisia, uma santa hipocrisia eu cobrar do Rony um devocional se eu não faço um devocional. Então, eu comecei a entender que hoje em dia, quando eu comecei a ler a palavra, eu não tinha alguém de perto para cobrar de mim. Eu tive pessoas no YouTube, devocional que eu fazia, mas eu não tinha uma cobrança de perto. Mas hoje elas têm uma cobrança de perto. Elas têm alguém para falar com elas que, ó, vocês precisam fazer devocional, senão vocês não vão aguentar. Discipulado dessa semana de adolescentes, eu falei isso com eles. Perguntei para eles, qual é o seu manual de sobrevivência? Porque o manual de sobrevivência de um jovem cristão, de um velho cristão, de uma criança cristã, precisa ser a palavra. Eu sigo uma moça, e a gente tem o maior exemplo também disso, né? Que é a Raíra o Darby. A Raíra, ela libera os filhos dela para viver um novo tempo, né? Ela vive isso intensamente. Nós temos mães na nossa igreja que liberam isso sobre os seus filhos, porque entendam que fazer devocional é para liberar para alguém o que estão fazendo. Então, eu entendi que eu precisava me alimentar para liberar. Não tinha como. Se eu não tinha nada para liberar, não tinha como eu conversar, não tinha como eu liderar. Não tem como você liderar se você não sabe. Então, é isso. A devoção para mim, o devocional, é liberar sobre as pessoas aquilo que o Senhor tem me entregado. Ser constante, ser abundante, é entender que o Senhor me chamou para viver um novo tempo. E o novo tempo é o que eu estou vivendo hoje. Estou vivendo hoje do Senhor falar comigo que ia me honrar publicamente, e Ele tem usado profetas para falar comigo publicamente em línguas estranhas. Que loucura que é essa? Por muito tempo, uma jovem, uma criança, uma adolescente que foi frustrada pelo mundo, foi frustrada por uma casa que só tinha usuário de droga, hoje é honrada, não porque eu mereço, porque eu não mereço nada. Eu não mereço nada.
Mas eu sei que tem um Deus que zela por mim. Eu sei que tem um Deus que tem cuidado da minha casa. E hoje nós temos uma grande experiência que é o nosso casamento, né? Nós vivemos dentro do nosso casamento princípios de Deus. Nós temos um casamento abençoado porque nós decidimos abrir mão das nossas vontades, ser mais devotos a Deus, entender que a nossa casa precisava ser uma casa de oração. E hoje nós temos um casamento abençoado, que é referência para outras pessoas. E hoje em dia é muito difícil você ver relacionamentos que são referência para outras pessoas. Eu me pego pensando em situações de que, às vezes, nós nos deixamos ser levados por não fazer o devocional. Por não... E a Bíblia fala isso, né? Que o povo, ele perece por falta do conhecimento. E quando eu não tenho o conhecimento, eu sou levada por qualquer vento. Exatamente. E isso é muito para nós lá em casa, lá, pessoal. O devocional é quase um momento sagrado. Ele não tem que acontecer. Então, eu e a Amanda, a gente preza muito por isso. Tanto que a gente tem o nosso momento de devocional, de leitura da palavra. A Amanda coloca os louvores lá. E a gente também não deixou só nisso, né? Apesar de ser um grande alimento espiritual para nossas vidas. Mas a gente acrescentou também a leitura diária de um livro que dá suporte. Então a gente está numa meta de sempre acabar um livro e começar outro e não deixar o devocional de lado e sempre orar juntos, né? É algo também que é muito legal, que a gente ora todos os dias juntos, antes de deitar, e também na hora que a gente acorda, a gente ora juntos também. Sim. Então isso destrava todo o nosso dia, trazendo frutos de Deus para o nosso dia. E falando de frutos, né, eu sei que você começou a falar no inicinho, mas eu quero que você dê uma ênfase maior, que você tá escrevendo o seu livro, né? Ele já tem nome, só não tem capa, mas você já começou a pensar em algumas coisas aí, eu tenho certeza disso. Mas eu quero que você comente um pouquinho qual é a história desse livro, quando surgiu a ideia de fazer, qual é o nome e se tem já data para quando finalizar. Que nem eu sei. Não tem uma data para finalizar, eu não sei quando esse livro vai ser lançado. Eu só sei que o Senhor me deu. Tem uma música que fala: maior do que as perdas que eu vivi, maior do que as dores que eu sofri, és o maior. Ele é o maior. Independente daquilo que eu perca, independente das dores que eu senti, independente da minha mãe ter sido assassinada, do meu irmão ter sido assassinado, independente, algo maior habita dentro de mim. Ainda que seja muito difícil, porque, gente, é muito difícil. Eu postei no meu Instagram ontem uma frase. Empresta aí, Rafael, por favor. Eu postei no meu Instagram uma frase ontem, e essa frase causou até um confronto em algumas pessoas, porque nós que passamos por situações, nós sabemos que isso é uma verdade. Eu postei. Para você viver um milagre, você precisa ter um diagnóstico ruim. Isso não significa que eu preciso estar doente para ter um milagre. Não, isso não significa. Mas para mim, para eu gerar um milagre, eu precisei de um diagnóstico muito ruim. Eu precisei vivenciar coisas muito ruins. Porque senão talvez eu não estaria aqui. Eu poderia ter morrido junto com todo mundo. Eu poderia ter morrido junto com todo mundo. Então, hoje eu consigo enxergar diante de todas essas situações que o Senhor ele me chamou para que outras pessoas sejam alcançadas. E aí foi aí que veio a ideia do livro. Não tem muito tempo que o Senhor me deu a ideia desse livro. Não tem muito tempo. E quando ele me deu a direção desse livro, ele disse para mim: maior que todas as percas que você sofreu. Uau. O tema do livro é maior que as percas que eu sofri. Forte. Porque muito maior do que eu ter vivido num lar desconstruído é o meu lar construído hoje. Muito maior do que a frustração que eu tive de pais que não me deram cuidado é hoje a mãe que eu vou ser e o pai que você vai ser. Então, muito maior daquilo que qualquer problema me causou, hoje eu tenho um suporte muito maior que é o Senhor.
Então, daí que veio a ideia do livro. O livro ainda deu uma pausa. Quando eu escrevi sobre a situação que a minha mãe mordeu minha cabeça, isso mexeu muito com o meu psicológico, muito. E eu dei uma pausa. Falei, eu só. Os meninos até perguntaram hoje. Esse livro, quando que sai? Eu falei, quando parar de doer. Quando eu começar a escrever e não doer de forma ensurdecedora dentro de mim. Porque eu preciso liberar para as pessoas, não só como dor, eu preciso liberar para as pessoas como dor, mas com uma dor restauradora. E por muito tempo eu preguei sobre. Eu lembro que nas minhas primeiras pregações era, ai, sofrida, ai, que eu sofri, ah, que isso. Quando, por fim, foi num culto de missão, acho que foi uma das primeiras vezes que Deus falou comigo audível, assim. Que ele falou comigo, você vai pregar. Nós estávamos na reunião do Eclésia, e aí o Dava falou comigo assim, a gente conversando, perguntando quem vai pregar, e o Dava falou comigo assim, eu perguntei, quem vai pregar? Aí o Dava falou, eu tô querendo que você pregue. E eu falei com ele, Deus falou comigo que eu preciso testemunhar. Nesse dia, meu tio foi no culto. Meu tio, que foi reconhecer meu irmão no IML, ele foi no culto. Nesse dia, eu fui curada 100% Glória das a Deus. feridas na minha alma. Nesse dia, eu contei. Nesse dia, eu mostrei uma foto da minha mãe, como ela era muito bonita, e o que ela se tornou depois de ter usado o crack. Nesse dia, o Senhor curou a minha alma. Nesse dia, eu fui completamente restaurada. E depois desse dia, nunca mais eu subi no altar para contar das minhas dores como dores. Tenho certeza que vai ser um best-seller. Eu creio nisso. Eu creio que o Senhor ele vai usar esse livro para que pessoas sejam restauradas. Não que pessoas sofram com o que está lendo. Ai, que a Amanda, que a mãe dela foi assim, que o irmão dela foi assim. Não, eu não quero. Eu quero que as pessoas leiam esse livro com a intenção de serem avivadas por aquilo que eu vivi. Encorajadas. Encorajadas que podem. Encorajadas que vão conseguir, encorajadas de que, independente se você perdeu um ente querido, independente se você perdeu um amigo, independente se você perdeu um relacionamento, não importa. O que importa é a presença estar estabelecida dentro Glória de a Deus. você. O que importa é a presença estar estabelecida dentro de mim. Quando ela está estabelecida dentro de mim, hoje eu subo no altar para testemunhar, mas para testemunhar aquilo que Deus fez. Na verdade, hoje nós aprendemos que o maior testemunho é Cristo. E tudo aquilo que eu vivi, ainda que para mim é uma dor insuportável, é para a glória do nome do Senhor. Nada que eu vivi é para mim. Nada que eu vivi é para mim mesmo. Amanda, queria perguntar pra você quais são seus valores inegociáveis que você não negocia. Minha vida com Deus eu não negocio de jeito nenhum. Como eu disse, minha mãe, ela viveu muito tempo na mentira. Minha mãe, ela falava mentira assim, sabe, naturalmente. E hoje eu tenho muito medo de mentira. Então, eu não negocio a verdade. Em hipótese nenhuma eu não negocio a verdade. Porque nós somos raça ruins. E às vezes nós mentimos sem perceber que nós estamos mentindo. Tem hora que você para e pensa, por que eu falei isso? Então eu não negocio a verdade dentro de mim. Eu não negocio o meu casamento. Eu não negocio a minha família. Eu não negocio princípios. Eu não negocio a palavra. Eu não negocio. A presença, se ela não estiver estabelecida dentro de mim, não vale para mim. Então eu não negocio esse princípio da palavra. Está dentro, cravado dentro do meu coração. Eu tô aqui, né, brincando aqui, celebrando por ela não negociar o casamento, mas eu me sinto muito honrado por ter uma esposa tão dedicada, tão mulher de Deus, Amém. e isso me dá inspiração para me tornar também um grande homem de Deus na sua vida. Eu tenho certeza que aquilo que o Senhor tem para nós, como um casal, é um ministério só, é um propósito só, é um foco só, e eu sinto honrado em ser casado com você. Vou fazer uma homenagem aqui pra ela em mesa, ao vivo aqui. Eu te amo. Eu também te Só amo. não te amo mais do que o Senhor, mas depois dele eu te amo com todo o meu coração. Amém. Glória a Deus. Te amo E eu tenho também muito. certeza que o que Deus colocou em nossos corações é algo que precisa ser semeado diante das pessoas, e nós temos feito isso. Então eu agradeço a Deus por me confiar essa joia preciosa
linda. E eu tô muito feliz de estar neste plano, né, neste mundo com você, servindo ao Senhor Jesus Cristo. Não, e eu sou feliz com isso. Eu não frisei aqui, mas ainda bem que eu tive você. Ainda Glória a bem Deus. que eu tive o Rony, ainda bem que eu tive a família. Ainda bem que eu tive a família Salles. Eu escrevi esse meu livro. Escrevi ainda bem que eu tive essa família. Porque como é que chama o menino que veio aqui? Esqueci o nome dele. Pedro? Não, o da Justiça Eterna. Pedro Pedro. Reis. Ele falou sobre que quando ele conheceu a esposa dele, tudo de ruim aconteceu na vida dele. E comigo foi do mesmo jeito. Quando eu conheci o Rony, tudo de ruim aconteceu. Mas é porque eu precisava do Rony. Se eu não tivesse o Rony na minha vida, ia dar ruim. Ia dar ruim, porque o Rony tinha um propósito. O Rony tinha uma chamada. Desde muito antes. Eu também tinha, mas eu não queria viver essa chamada. O Rony muito menos. Quando nós alinhamos o propósito, acabou, acabou. Hoje nós nos entregamos 100%, só que um dia eu precisei entender que eu precisava dele. E aí quando eu conheci o Rony, todo mundo morreu. Quando eu conheci o Rony, todo mundo morreu, mas o que não morreu foi a presença que um dia seria estabelecida dentro de nós. Então, ainda bem que eu te encontrei. Ainda vice-versa. bem. E eu quero até falar um negócio aqui que talvez poucas pessoas sabem, mas eu encontrei a Amanda, né? Nós nos conhecemos em um baile funk. É até Foi. difícil de... Hoje eu conto pros jovens lá da igreja, lá e fala assim, não acredito nisso, vocês iam no baile É funk? verdade. Aí eu falei assim, Deus faz a obra. A gente comeu muita bolota de porco. Exatamente. E hoje nós comemos banquete da mesa. É, Isso é isso é importante. bom. E o interessante é que quando eu tava lá no baile funk lá, pessoal, eu tava lá naquele movimento, né, naquela euforia temporária e momentânea, e eu falei assim, Senhor, lá no baile funk eu fiz uma oração. Falei assim, ó, se o Senhor me entregar uma mulher que será a minha esposa, uma mulher digna, Pai, eu vou largar tudo isso aqui e vou servir com ela pro Senhor. Eu não era digna, não. Mas no futuro o Só Senhor que já eu tô tinha vendo. visto. É verdade. Seu é expert, né? Aí na hora que eu falei Capacitado, isso, capaz. passou verdade. uma ou 2 semanas, aí eu encontrei a Amanda. O Kennedy foi até o cupido. Aí o Kennedy, aí, Foi eu não vou dar O crédito. o crédito pra ele. Kennedy me apresentou a Amanda e a verdade. gente se relacionou. E pouco tempo depois a gente já falou assim, não, isso aqui não é pra Não é pra gente, a gente nós. precisa É verdade. voltar. Eu me encontrava em uma situação de um cristão desviado. A Amanda também se encontrava em uma situação de uma cristã desviada. E quando a gente começou a falar isso, falou assim, não, nós precisamos voltar. É. Nós precisamos voltar porque nós temos saudades do Pai. Verdade. E nós fomos voltando, né, gradativamente, até chegar ao ponto em que nós entregamos o nosso coração no altar para valer e falou assim, ó, agora é com o Senhor, o que o Senhor quiser fazer com nós. Nós somos apenas ferramentas, instrumentos na sua mão. Verdade. E até hoje estamos assim, com o Amém. coração voltado para a obra e com a mente completamente ligada no céu. Amém. E é esse É o nosso verdade. foco. Isso Isso aí. Amanda, eu queria perguntar a você, quanto tempo de ministério você tem? Que você aceitou Jesus? Eu vou falar com você que eu não lembro exatamente quando eu me batizei. Eu vejo as pessoas falando, eu me lembro como foi. Me batizei até com o Ender. Eu Você- lembro que. Você disse que foi um ano depois de mim. O meu foi em 2011. Então, o meu foi em 2012. Então dá pra você ter uma margem. Dá pra ter uma margem. 12 anos 12 da anos. caminhada com Jesus. E eu queria É que você isso. deixasse esses 12 anos aí de experiência, né? Esses 12 anos que o Senhor te usou e o Senhor tem te usado. O que você deixa para essa geração aí que está te assistindo, depois desse testemunho, depois esses obstáculos vencidos? O que você tem para deixar para esses jovens? Eu quero dizer que você não é uma geração falida. Glória a Deus. Hoje em dia nós escutamos muito em cima de púlpitos. Por incrível que pareça, hoje eu escutei algo muito que eu gostei muito. Um pastor de uma igreja referência para nós disse que não, essa geração não é uma geração falida. Que é difícil você ouvir isso hoje, né? Os jovens, eles são desacreditados. As pessoas não acreditam no potencial que o jovem tem. As pessoas não acreditam que o jovem lê uma Bíblia. As Eita pessoas não glória. acreditam que o jovem faz um devocional. As pessoas não acreditam que os jovens jejuam. Eu tenho ministras de dança que se entregam 100% naquilo que estão fazendo, porque tem uma vida com Deus dentro de casa. Então, o que eu quero dizer para vocês é que se dediquem.
Filhos que se dedicam mais, recebem mais. Essa foi a frase que o Senhor me deu semana passada. Então, se você se dedicar 100%, a sua família será uma família referência. A sua casa será uma referência. E de geração até 1000 geração, a sua casa será abençoada. Então, jovem, adolescente, velho, que eu já tenho 28 anos, gente, estou na casa dos 30 já, não desista. Não deixe com que o outro dite quem você é. Não deixe que as pessoas rotulem você, em nome de Jesus. Viva uma vida em plenitude com o Senhor, independente do que o outro pensa. Lê a palavra, entende aquilo que Deus tem para revelar ao seu coração. E assim você vai viver até Jesus voltar. É isso. O meu conselho é: vivam uma vida com Deus, sem medir esforços. O seu passado, ele não pode dizer quem você vai ser lá na frente. De jeito nenhum. Eu sou prova viva disso. O meu passado, ele não diz quem eu sou agora. Mas em hipótese nenhuma. Eu sou Amanda Salles, sou casada, tenho uma família restaurada no Senhor. Hoje eu sou pastora, dentro de um ministério. Não tinha nada para isso, mas hoje a Raíra costuma muito dizer, né, no Mulheres com Propósito, Deus gosta de pessoas improváveis. Verdade. E ele, ainda bem que ele gostou de mim, e ele gosta de você. Você é improvável, mas ele tem muito o que fazer na sua vida. Amém. Eu lembrei de uma frase que a Raíra fala muito também, que você falou sobre o passado, ela fala assim, né? Não me procure no meu passado, porque eu não estou mais lá. É isso. Cara, é isso. Você não está mais no seu passado. É isso. É rompendo em fé na direção pro alvo que é Cristo. É isso. É isso aí, a conversa tá muito boa. Eu tenho muita coisa para contar ainda, mas o tempo já não nos permite. Então, o resto e os detalhes dessa história da Amanda, que é comovente, de superação, você vai encontrar no livro dela. Então, já quero verdade. gerar em você uma expectativa lá, porque lá Amém. tem muitos detalhes que não dá para falar aqui devido ao tempo, mas eu tenho certeza que este livro veio para alcançar e Glória a abençoar Deus. muitas vidas. Amém. Amanda, fala um pouquinho onde que as pessoas que estão vendo podem te encontrar, suas redes sociais, a sua igreja. Fala um pouquinho onde que elas podem ter um contato mais próximo com você. Nós somos, né, do Ministério Manancial de Júbilo, uma família disponível para cuidar de vocês. Meu Instagram é Amanda Salles. Lá eu divulgo tudo. Lá eu posto tudo, gente. Lá eu posto dia a dia, devocionais, posto também palavras lá. Então vocês me encontram lá, tá? É isso. Estamos muito felizes de você nos acompanhar até aqui. Tenho certeza que tudo que foi derramado aqui é algo que você e eu precisávamos ouvir. E eu tenho certeza que pessoas serão alcançadas ainda. Então, se você tá aí, comente aí o que você achou, curte, acione o sininho para na hora que novos conteúdos chegarem, o YouTube possa te avisar. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Isso mesmo, obrigado pelo presente da sua atenção. E replique isso, galera. Esse testemunho, ele precisa ser alcançado por mais pessoas, que eu tenho certeza que vai mudar a história, vai dar um norte, vai dar forças, ânimo, para que a pessoa possa entender que o Senhor cuida e tem o controle de tudo. Amém. E para finalizar, a gente vai falar os Pega Essa de hoje. Eu quero que você participe com a gente, Amanda. E a frase dos que o Senhor me deu é uma frase muito forte, mas que fala muito sobre o que nós estamos vivendo hoje e o que a gente viveu no passado. Então, eu acredito que essa chave vai conectar com o seu coração. E a frase de hoje é: aquele que é grande demais para servir é pequeno demais para liderar. Tamo junto? Pega Pega essa. essa.